Te adoramos, te adoramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, meu Pai. Estou aqui em nome de Jesus Cristo, mais uma vez buscando o seu reino e a sua vontade. Aleluia, que se faça a sua vontade, assim na terra como no céu, na minha vida, Senhor, na vida deste meu irmão amado, Senhor, esse meu irmão em Cristo Jesus, que faz parte do corpo de Cristo, e também na vida daquele que está num processo, Senhor, que ainda não é filho, mas está, Senhor, num processo. Aleluia, que esse processo se conclua, Senhor, e o Espírito Santo tenha o controle da vida deste irmão. Senhor, a tua palavra diz em Romanos 8:14 que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, meu Pai, não tem como ser filho do Senhor se não for guiado pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Deus, eu te peço em nome de Jesus, conclui a obra que esse irmão, Senhor, essa irmã, esse jovem, esse adolescente, dê liberdade para o Espírito Santo, guiá-lo, Senhor, em todas as áreas. Isso não é em alguma área específica, não, Senhor, para que nós venhamos a nos tornar, Senhor, como filho do Senhor. Nós temos que seguir Jesus como modelo, Senhor. O Espírito Santo tem que nos dirigir, assim como dirigiu Jesus. A tua palavra diz que assim que Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito do Senhor desceu sobre Jesus, Senhor. Aleluia. E ele passou a guiar Jesus, levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, Senhor, e foi conduzindo Jesus para todos os lugares onde Jesus tinha que ir, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor escreveu e determinou para a vida de Jesus, Senhor, até o fim, Senhor, até a consumação. O Espírito Santo dirigiu Jesus. Aleluia, aleluia. Em nenhum momento, Senhor, o Espírito Santo perdeu o comando da vida de Jesus. Aleluia, oh glória a Deus. Houve um momento difícil para Jesus no Getsêmani, Senhor, em que Jesus por 3 vezes pediu ao Senhor: ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele chegou a dizer: Pai, tu pode todas as coisas. Aleluia. Se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia não se faça a minha, mas a sua vontade. Aleluia, Deus, era Jesus nas suas emoções, Senhor, sentindo como Deus, o peso daquilo que passaria dali para frente. Aleluia, mas ele, Senhor, não foi vencido pelas suas emoções, Senhor. O Espírito estava no controle e ele disse nas 3 vezes: não se faça a minha, mas a tua vontade, Senhor. É assim que nós temos que viver, Deus, dirigidos, dominados, guiados, orientados, instruídos. Aleluia, sob o comando do Espírito Santo, Senhor. Nos dá essa graça, é só a tua graça, Senhor. O querer está em nós, o efetuar não. Há uma batalha diária, aleluia, Senhor, contra esse Caim, Senhor. Aleluia, aleluia, ó Deus, que quer matar o Abel que está em nós, Senhor. A carne, Senhor, quer matar o espírito, Senhor. É uma guerra constante. A tua palavra diz que um se opõe ao outro. A tua palavra diz que a inclinação para o espírito é vida e paz, mas a inclinação para a carne é morte, Senhor. Aleluia, é o Caim, Senhor, querendo matar o Abel. Não deixa, Senhor, que nós venhamos a fortalecer aquele que quer, Senhor, destruir a ação do teu espírito na nossa vida. Aquele que quer, Senhor, que as nossas emoções, que a carne, que as cobiças, Senhor, as concupiscências, os prazeres terrenos, aleluia, Senhor, sejam aquilo que
que comande a nossa vida, o nosso corpo, o nosso coração. Livra-nos desse espírito de Caim, Senhor. A tua palavra diz que Caim havia malignidade nele, Senhor. Deus nos ajuda, nos livra, Senhor, nos livra. Uricabagarabagá. Aleluia, aleluia. Aleluia, lá em João, 1 João 3, 11, 12, ali diz que Caim era do maligno, Senhor, as suas obras eram más. Aleluia, Caim era do maligno, as suas obras eram más, Senhor. João escreve a respeito deste Caim, Senhor, que quer matar, Senhor, o Abel que está em nós. Aleluia, o Espírito do Senhor, aleluia, aquilo que em nós, Senhor, nos leva para, ó Deus, o caminho da humildade, o caminho, aleluia, Senhor, do esvaziamento de nós mesmos, o caminho, Senhor, da obediência, da sujeição, aleluia, ó Deus, quer matar aquele que é o único que pode fazer morrer a natureza terrena. É pelo teu Espírito que nós mortificamos os feitos da carne, aleluia, Deus, a tua palavra diz que se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, aleluia, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É esta guerra que se trava entre a vida e a morte, aleluia, a carne querendo matar, Senhor, o Espírito e nos levar para a morte espiritual, aleluia, Senhor, e o Espírito, Senhor, aleluia, batalhando para eliminar, Senhor, a carne, ó Deus, e nos levar para o caminho da vida eterna, Senhor. Nos ajuda esse irmão, Senhor, aleluia, ajuda essa irmã, ajuda essa família, que um, Senhor, ajude o outro, Deus, aleluia, às vezes em alguém não há força para combater, Senhor, este Caim miserável que quer eliminar tudo do Senhor em nós, Senhor, que quer nos deixar cego, que quer nos deixar, Senhor, aleluia, no estado vegetativo, espiritual vegetativo, aleluia, uricabagarabagaia, livra-nos, Senhor, aleluia, ajuda, ó Deus, esse irmão, aleluia, a tua palavra diz que houve um momento em que um pai se sentiu, Senhor, tão fragilizado na sua confiança no Senhor, que ele questionou o poder de Jesus. Ele disse: Jesus, se tu podes, liberta o meu filho, cura o meu filho. E Jesus disse para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E ele disse: Senhor, eu creio, aleluia. Ajuda na minha falta de fé, Senhor. Aleluia. Uricamanda. Ele deu tudo que ele tinha, mas era insuficiente para que aquela fé, Senhor, necessária gerasse o milagre no seu filho. Seu filho fosse curado, fosse liberto daquela legião de demônios, Senhor. Assim muitos irmãos se encontram neste momento. Aleluia. Já até duvidando, quem sabe. Deus, se o Senhor pode mudar a situação que eles estão vivendo, se o Senhor pode resolver o problema que eles estão passando, aleluia, se o Senhor pode reverter o quadro de miséria espiritual, de miséria física, Senhor, familiar, financeira e tantas outras que surgem, Senhor, na vida do homem, Senhor, quem sabe essa miséria de uma força maligna que age na carne, Senhor, arrastando, já acorrentou esse irmão, está arrastando para o pecado, aleluia, Senhor, assim como o Senhor disse para... Ó Deus, Caim, o pecado jaz à porta do teu coração, cabe a ti dominá-lo. O Senhor deu um escape para ele, aleluia, cabe a ti. Ali o Senhor já estava ajudando ele, mas ele não quis, Senhor. Quem sabe assim está esse irmão, essa irmã, esse jovem, esse adolescente, o pecado, aleluia, Senhor, está lhe arrastando, Senhor, a tentação está lhe arrastando
arrastando para o pecado, aleluia, Senhor, e ele já não está tendo força para resistir, Senhor, aquilo que está ali batendo no seu coração, o Caim, Senhor, querendo matar aquilo que é seu na vida desse irmão. Mas dá força, Senhor, eu clamo, aleluia, que Ele coloque diante de Ti tudo que Ele pode, Senhor, que seja pouco, que seja, Senhor, bastante, aleluia, mas que Ele coloque como o pai do jovem lunático, eu creio, ajuda na minha falta de fé, o Senhor vai completar o que falta, Senhor, e vai romper essas cadeias, vai destruir esse cativeiro do diabo que quer eliminar, Senhor, esse Caim na vida deste irmão, desta irmã, Senhor, ajuda, Espírito de Deus, eu creio que esse dia é um dia de milagres, eu creio que esse dia é um dia de vitória, eu sinto, Senhor. Aleluia, aleluia, eu sinto uma graça, Senhor, aleluia, eu sinto, Senhor, uma autoridade espiritual, eu sinto, Senhor, aleluia, um poder sobrenatural, aleluia, eu sinto uma força, Senhor, aleluia, que vem do céu, que vem do Senhor, um poder que vem do Senhor, é o Espírito Santo, é o mesmo Espírito, Senhor, aleluia, que foi usado, que foi um instrumento do Senhor para que Jesus fosse gerado, aleluia, no ventre de Maria, Senhor, quando Maria questionou, mas como que eu vou conceber se eu não conheço o varão? Aleluia, a tua palavra diz que o anjo Gabriel disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ali foi gerado, aleluia, Jesus Cristo no ventre de Maria, Senhor, porque para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ó Deus, o Caim é incrédulo, Senhor, o Caim não quer que a gente acredite na palavra. Deus, esse Caim espiritual, aleluia, Deus, aleluia, que odeia, Senhor, aleluia, o Abel espiritual que está em nós, aleluia, ele é incrédulo, Senhor, ele não quer que a gente tenha experiência com Jesus, com o Senhor, ele não quer que a palavra se torne uma prática em nós, e que ele não quer que a palavra se torne uma prática por meio de nós, Senhor, na vida das pessoas, mas Senhor, eu tenho certeza absoluta que essa revelação que o Senhor tem dado, Senhor, aleluia, por misericórdia, para a glória de Jesus, é para a glória de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, João Batista diz, Senhor, aleluia, lá em João, no capítulo 3, versículo 27, nenhum homem recebe coisa alguma se do céu não lhe for dada. E no versículo 30 ele diz, convém que ele cresça, que Jesus cresça, e que eu diminua, que Jesus apareça e que eu desapareça. Quem tem que aparecer, Senhor, nesta oração, quem tem que, Senhor, aparecer em uma revelação, é Jesus, Senhor, é Jesus, Senhor. Só existe uma forma para nós, por meios do Teu Espírito, servimos, Senhor, de um instrumento do Senhor, para que as vidas sejam libertas, para que esses Caíns, Senhor, que odeiam o Espírito, Senhor, que odeiam aquilo que em nós, Senhor, é fruto do Espírito e quer matar, aleluia, Deus, aleluia, só existe uma forma, aleluia, é nós, Senhor, atribuindo tudo a Jesus, é dependendo totalmente de Jesus, aleluia, nós somos apenas um instrumento do Senhor, aleluia, para transmitir aquilo que está no seu coração, aquilo que o Senhor deseja transmitir, Senhor, para esse filho que está nessa guerra, que está nessa batalha. Deus, aleluia, lhe dá, Senhor, discernimento, que, Senhor, venhamos a tomar atitude, oh Senhor, aleluia, o Ismael,
Abel não pode, Senhor, crescer junto com o filho da promessa, com Isaque. Tem que mandar embora, Senhor. Tudo aquilo que não procede de Ti, nós temos que expulsar do nosso coração, aleluia, expulsar da nossa vida, Deus, aleluia, antes que, Senhor, não seja tarde, aleluia, antes, Senhor, que não tenha mais como reverter o quadro. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo nesse dia. Aleluia. Eu sei, Senhor, que tudo que o Senhor nos dá, Senhor, toda a revelação que o Senhor nos dá, ela é com propósito. É porque por meio da revelação, Senhor, se manifesta a tua misericórdia. Por meio, Senhor, da oração, se manifesta o perdão, Senhor. Por meio da revelação, aleluia, Senhor, se manifesta o teu poder. Junto com a revelação vem o escape, junto com a revelação vem o milagre, junto com a revelação, Senhor, vem a libertação, junto com a revelação, Senhor, turicabagá, vem a vitória, vem a vitória. Eu sinto vitória, Senhor, aleluia, na vida deste irmão, eu sinto vitória na vida desta irmã. Ó Deus, atrai, Senhor, esse irmão que está lutando, esse irmão que está, Senhor, numa guerra. O Caim já está levando o Abel, Senhor, aleluia, para a morte. Deus convidou, é traidor, Senhor, ele se aproveita dessa relação que existe, dessa afinidade, aleluia, Senhor, aleluia, e age, Senhor, com malignidade, aleluia. A tua palavra diz, Senhor, aleluia, a tua palavra aponta, não sou eu que estou dizendo, Senhor, em 1 João 3:11, Caim era do maligno, as suas obras eram más, por isso que ele não, Senhor, aceitou, o Senhor não aceitou a oferta dele, aleluia, e por isso, Senhor, que ele culpou, misericórdia, Deus, culpou, Senhor, o irmão, o Abel, Senhor, odiou o irmão ao ponto de matá-lo, aleluia, assim que a carne age, Senhor, aleluia, a carne, Senhor, é aliada do diabo. Por meio da carne, Senhor, legiões de demônio dominam a mente das pessoas, dominam o coração das pessoas. E se não, Senhor, se nós não tomarmos uma atitude, se não fizermos como o Senhor Abraão fez, aleluia, aconselhado pela sua esposa, ó Senhor, Sara foi o Espírito Santo, foi um instrumento do Espírito Santo, Senhor, aleluia, para evitar que acontecesse com Isaque o que aconteceu com Abel. Olha a importância, Senhor, de termos perto de nós, próximo de nós, alguém que tenha visão do Espírito, alguém, Senhor, aleluia, que tenha comunhão com o Senhor. É por isso que nós temos que estar próximo de homens, de mulheres espirituais, Senhor. É por isso que nós temos que nos afastar dos carnais. Aleluia, Senhor, dá-nos essa sensibilidade espiritual, aleluia. Estamos num campo de batalha espiritual, estamos em uma guerra. Esta guerra só vai terminar, Senhor, quando os nossos dias terminarem aqui na terra, ó Senhor, de acordo com o que está escrito e determinado. Esta guerra espiritual entre a carne e entre o diabo, Senhor, entre o mundo que se aliam, Senhor, aleluia, e o teu Espírito em nós só vai findar, ó Senhor, no dia do arrebatamento da igreja, aleluia. É por isso, Senhor, que nós não podemos ficar nenhum dia sem alimentar-nos, Senhor, aleluia, este homem espiritual com a tua palavra, Senhor, assim como Moisés subia, Senhor, ao monte do Senhor, ao Horebe, aleluia, Senhor, tirava a sandália dos pés, aleluia, meu Deus, aleluia, e focava, aleluia, ali, Senhor, o seu clamor, meu Deus, por socorro, por livramento, por, Senhor, pela sua salvação, até o ponto que o Senhor se manifestou ali, Senhor, para ele de uma forma sobrenatural. Nós temos que diariamente, ó Deus, subimos ao monte do Senhor, ao Horebe espiritual, aleluia. Moisés, Senhor, aleluia, ele viu aquela sarça, uma coisa física,
física, ele viu o fogo que havia na sarça, aleluia, e no meio daquele fogo o Senhor falou com ele. Nós temos a sarça à nossa disposição, mas para isso nós temos que subir o monte do Senhor. Meu Deus, a Bíblia é aquela sarça, a Bíblia está envolvida com fogo, Senhor. Aleluia, aleluia, Uricabagaia. Aleluia, e o Senhor fala por meio da palavra. Nós temos a oportunidade de ouvir a sua voz todos os dias, Deus. Nós temos a oportunidade de alimentar, Senhor, essa natureza espiritual diariamente, a fim de que ela tenha força. É por isso que o Senhor diz, Senhor, portanto, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Este fortalecimento vem por meio, Senhor, aleluia, da tua palavra. Por meio, Senhor, de algo como este que estamos fazendo agora, da oração, Senhor, nós temos que alimentar este homem espiritual para que ele tenha sensibilidade, Senhor, tenha força e resista ao Caim, Senhor, e mantenha, Senhor, este Caim, a carne mortificada, aleluia, a carne tem que estar morta, a carne não pode ressuscitar em nós, a carne não pode, Senhor, aleluia, se manter em nós, Senhor, aleluia, não dá para conviver a carne e o espírito junto, ó Deus, tem que mandar embora como Abraão mandou, Senhor, aleluia, Ismael, Senhor, porque senão Ismael ia matar o Isaque, aleluia, Deus, tem que, Senhor, se afastar do Caim, Senhor, e não andar com ele, ó Deus, a mesma sensibilidade, ó Senhor, que Sara, ó Deus, e Abraão tiveram, Senhor, Adão e Eva não tiveram, Deus, para livrar, ó Deus, Abel da morte, Senhor, para livrar Abel, Senhor, aleluia, das intenções malignas de Caim, Senhor, ó Deus, ajuda esse irmão, essa irmã, Senhor, a não faltar os cultos de ensino, ó Deus, quem são os nossos conselheiros, aleluia, Deus, são servos e servas que, Senhor, se envolvem com o Senhor. A gente tem que subir o monte do Senhor para que o Senhor fale. Nós temos, Senhor, que orar. Senhor, nós temos que, Senhor, estudar a Tua palavra. Ó Deus, nós temos, Senhor, que ir para o jejum. Isso não é uma opção, isso é uma obrigação. O Caim, Senhor, não morre se não tiver, aleluia, Senhor, esta força que vai além, Senhor, da oração, que vai além da leitura. Ó Senhor, a leitura, ela aponta para o caminho, a palavra aponta para o caminho, a oração, Senhor, nos aproxima de Ti junto com a palavra, mas não é suficiente, nós temos que jejuar. A Tua palavra diz em Mateus 17, 21, que a casta de demônios que não se expele a não ser por meio de oração e jejum. Esta casta de demônios, Senhor, ela está aliada com a carne. Ó Senhor, esta casta de demônio está, Senhor, aliada com Caim. É por isso, Senhor, que eu repito mais uma vez, a Tua palavra diz: Caim era do maligno, aleluia, as suas obras eram más, Caim era do maligno, Caim, Senhor, ele está cheio de demônio, Caim, Senhor, está dominado por legiões de demônios que só com oração não é suficiente, aleluia, legiões de demônio que o conhecimento da palavra não é suficiente, aleluia, tem que haver uma união, Senhor, entre, meu Deus, a palavra, entre, Senhor, a oração e entre, Senhor, o jejum. Ó Deus, porque a casta de demônios que não se expele, não se expulsa, a não ser por meio de oração e jejum. Ajuda esse irmão, Senhor, a tomar uma decisão nesse dia de hoje. Ontem o Senhor falou conosco, ontem, Senhor, nós subimos ao monte do Senhor, ao Horebe espiritual, aleluia, Senhor, aleluia, ó Deus, o Teu fogo, aleluia, o fogo do Senhor queimou muita coisa, Deus,
O que tinha que ser queimado foi queimado, Senhor. Aleluia. Ó Deus, aleluia. O Senhor falou, o Senhor agiu. Ó Deus, o Senhor destruiu ninhos do diabo, Senhor. O Senhor destruiu, Senhor. Ó Deus, Caíns espirituais que estavam já arrastando o Abel para a morte. Eu tenho certeza absoluta, Senhor, que ontem o Senhor reverteu quadros de morte. Eu tenho certeza absoluta. Eu estou orando, Senhor, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem tomado a minha boca, Senhor. É Ele que ora, é Ele que intercede, é Ele que fala, Senhor, com o objetivo de salvar, com o objetivo de livrar, com o objetivo, Senhor, de eliminar esse Caim, aleluia, que quer, Senhor, eliminar aquilo que tem de Deus na nossa vida. Não deixa, Senhor, que a imprudência, que a negligência, ó Deus, aleluia, ó Deus, se manifeste neste momento na vida deste irmão, desta irmã, que o Senhor quer libertar. Ó Deus, esta oração vai muito além, ó Deus, da capacidade que ela tem, Senhor, de alcançar pessoas que vão acessar esse canal e acompanhar essa oração. Esta oração é como a oração Senhor, de Daniel, aleluia, Senhor, ó Deus, é como a oração de Daniel. Ela, Senhor, ela vai além, Senhor, ela penetra no mundo espiritual para reverter quadros, Senhor, daqueles que estão perto, daqueles que estão longe, Senhor, aleluia, a fim de que haja libertação. O que está no cativeiro, aleluia, Senhor, vai sair do cativeiro e voltar para a terra da promessa, para Jerusalém espiritual, Senhor. Aquele que está, Senhor, lá em Jerusalém, quem sabe, já desanimado, Senhor, clamando a Ti, Senhor, sem forças, também vai ser atingido. Quando Daniel orou, Senhor, lá na Babilônia, ó Deus, a oração dele, Senhor, ela era contextualizada. Ó Deus, as pessoas não estavam ouvindo o clamor de Daniel, mas a oração dele, Senhor, estava, ó Deus, atingindo todo o povo de Israel. Aleluia, meu Deus, é assim que a oração, Senhor, dirigida pelo Teu Espírito, dominada pelo Teu Espírito, ó Deus, uma oração feita no Espírito, pelo Espírito, com o objetivo, aleluia, de salvar, de livrar, Senhor, de restaurar, aleluia, Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, eu ministro milagre, eu sinto um poder de milagre, Senhor, eu sinto, Senhor, uma ação de milagre, eu sinto o movimento do céu, Senhor, em favor deste irmão, em favor desta irmã. Deus, aleluia, ó Deus, essa ação de morte, aleluia, Tua palavra, ela é bem clara. O Senhor Jesus falou: o ladrão veio senão para roubar, para matar e para destruir. Olha a morte aí, Senhor, olha a morte aí, Senhor. A inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Deus age, reverte este quadro de morte espiritual, reverte, Senhor, aleluia, Senhor, esta ação do diabo que está batendo a porta, Senhor, do coração deste irmão, desta irmã, em o nome de Jesus, Senhor, eu creio no milagre. Ó Deus, eu estava meditando na Tua palavra, Deus, ó Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que o Teu servo Jacó, Senhor, também passou por um processo semelhante ao de Caim e ao de Abel. Ó Deus, os pais, Senhor, de Caim e Abel, aleluia, não tiveram discernimento do Espírito, mas, Senhor, os pais de Jacó, Senhor, apesar de um período da vida, Deus, a Tua palavra diz que Isaac amava, Senhor, Esaú, e Rebeca amava, Senhor, Jacó. Ali houve um
uma ação complexa, porque o escolhido, Senhor, era Jacó, Deus, e o Senhor foi tendo que trabalhar ao ponto, Senhor, de deixar Isaac cego. Se ele não fosse cego, não teria abençoado o Senhor Jacó, não teria abençoado Jacó. Aleluia, Deus, aleluia. Ele só foi ver realmente quem era o Esaú, Senhor, aleluia, quando, Senhor, o Esaú mostrou, Senhor, quem ele era, aleluia, foi lá casar com as filhas dos heteus, Senhor. Aí, Senhor, o Senhor mostrou para, ó Deus, quando Jacó abençoou, quando Isaac abençoou Jacó, aleluia, um mesmo espírito que entrou em Caim, entrou, Senhor, em Esaú. Eu vou matar Jacó, o carnal, aleluia, decidiu matar, Senhor, o espiritual, mas o Senhor usou Rebeca, o Senhor usou, Senhor, Isaac, e Isaac disse: foge, foge, Jacó. Aleluia, te afasta, aleluia, te afasta de Esaú, ele quer te matar, aleluia. Mas Isaac orientou, Senhor, Jacó, Isaac orientou e Jacó obedeceu, e a vitória aconteceu, o milagre, Senhor, aleluia. Uricama, dá sensibilidade espiritual à igreja, Senhor, dá sensibilidade aos pais espirituais. Nós estamos aqui com o Senhor na função de Rebeca, nós estamos aqui na função, Senhor, de Isaac, ó Deus, aleluia, orientando Jacó a se afastar, Senhor, de Esaú, porque Esaú quer matar Jacó, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, eu clamo por milagre, por vitória, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, aleluia, amém e amém.